Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmos de número 125 nos diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 21 de agosto de 2018. Expediente. Indicações número 709 a 711/18, todas de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações número 712 a 714/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 304/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Projetos de lei do Executivo PS 73/74/18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimento número 305/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Projeto de lei do Legislativo PL 075/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei do Legislativo PL 076/18, de autoria dos vereadores Zairo Casagrande e Júlio César Colombo. Indicações número 715 a 718/18, todas de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimento número 306/18, indicação número 719/18, ambas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projeto de lei do Legislativo PL 077/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Criciúma, 21 de agosto de 2018. Senhor presidente, senhor vice-presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo minha presença de Vossa Senhoria para justificar a ausência do senhor presidente, vereador Júlio César Colombo, na sessão ordinária dessa data, pois estará representando esse Poder Legislativo em reunião que ocorrerá no Paço Municipal. Atenciosamente, chefe de gabinete Edson Perucchi. Criciúma, 21 de agosto de 2018, ofício 007, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo minha presença de Vossa Excelência para informar que o vereador Antônio Manuel não se fará presente na sessão ordinária da referida data, conforme o preceitua o artigo 85 do regimento interno desta Casa. Sem mais, para o momento, aproveito o ensejo para renovar os votos de extrema estima e consideração. Fernanda Vavassori, assessora parlamentar. Era isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos à tribuna livre. Fará uso da tribuna livre desta noite, conforme citação pelo senhor vereador José Paulo Ferrarese, o Conseg 5 da Grande Santa Luzia, representado pelo senhor presidente André Roberto Gomes, que discorrerão acerca dos cães abandonados e iluminação pública na Grande Santa Luzia. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para adentrarem o plenário e tomar assento à mesa. Diretora. Seja bem-vindo, André. Para dar as boas-vindas aos nossos convidados, convidamos o vereador proponente, o vereador José Paulo Ferrarese. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, em especial André, presidente do Conseg da Grande Santa Luzia. Seja bem-vindo a esta casa. É uma pena que o Almir Fernandes também estaria aqui, presidente do bairro, João, não conseguiu chegar ainda até o momento, mas o André vem relatar a real situação após uma reunião que tivemos no bairro Montevidéu com o Conseg, com o Conselho Comunitário de Segurança, na presença Polícia Militar,
representando a Polícia Civil, Almir Fernandes, todo o Conselho de Segurança, a comunidade, e eu já citei nessa tribuna, já falei nessa tribuna que a preocupação dos moradores naquela comunidade é os cães, a iluminação pública, a própria pavimentação em situação bem difícil e precária. Então, é isso que o André vem relatar aos senhores, tornar público isso e solicitar a atenção do Poder Público Municipal. Então, André, fica à vontade. Obrigado pela presença, pela contribuição. Boa noite a todos. Meu nome é André, sou presidente atual do Conseg da Grande Santa Luzia. Estou substituindo a minha mãe, que foi presidente, né, nos atuais mandatos anteriores. Em reunião com os nossos conselheiros, resolvemos trocar a sede fixa por reuniões itinerantes. E com essas reuniões itinerantes, a gente resolveu alguns problemas e anseios da comunidade. Fomos convidados pelo presidente do bairro Montevidéu, onde nos relatou vários problemas, até problemas de desova de corpos, um problema sério de cachorros abandonados e principalmente a iluminação. Muitos perguntam por que o Conseg se preocupa tanto com certos problemas da comunidade através da iluminação. Se não há uma iluminação boa no bairro, senhor presidente, há assaltos, há estupros, né? Há muitas violências. Então, resolvemos com essas reuniões itinerantes alguns problemas e anseios da comunidade. Através dos nossos vereadores da região, o vereador Salésio Lima, o vereador Paulo Ferrarese, que são nossos parceiros do Conseg, juntamente com o senhor Almir Fernandes, né, e a Polícia Militar em si. E optamos por resolver em breve e logo esse problema do Montevidéu, porque é sério, né, e a gente veio trazer a esta casa e contar com o apoio dos vereadores, porque aquela comunidade está passando muitas dificuldades através desses problemas. E conto com o apoio de vocês, porque a nossa comunidade é Grande Santa Luzia, é uma grande comunidade, né? Tem os nossos problemas maiores, cachorros abandonados, onde não há mais, no bairro Montevidéu, o correio não passa mais, por conta dos cachorros que atacam o pessoal do correio. Já se acidentaram e a moça que é a carteira disse que simplesmente não vai mais retornar naquele bairro. Procuramos o correio para conversar se é possível o retorno e não garantiram com certeza se vai voltar esse retorno, até por conta dessa grande quantidade de cachorros na rua. Isso. Gostaríamos de convidar também o tenente-capitão Marcelo Rodrigues, comandante da 3ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar, para que faça parte da mesa diretora da mesa. Com a palavra, o nosso convidado. À disposição.
Boa noite a todos. Capitão Marcelo Rodrigues, comandante da 3ª Companhia do 9º Batalhão. A gente vem acompanhando bastante os números de Criciúma. A gente foca principalmente na questão de crimes violentos, né? Homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, e também nos crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos. E o que a gente verifica, inclusive por vários estudos, né? Teve um coronel no Paraná que fez uma pesquisa com os reclusos de um estabelecimento prisional, verificando como eles escolhem seus alvos para cometer um delito. E um dos principais pontos que foi levantado, eu escolho o meu alvo pela falta de testemunhas no local, ou por uma árvore estar na frente da casa, ou por falta de iluminação, enfim, N possibilidades. E a gente percebeu que o criminoso, quando ele vai cometer o crime, ele observa bastante a questão do ambiente, né? O ambiente faz a diferença para ele escolher uma vítima. Por exemplo, ele vai escolher uma casa que não tem uma tranca na janela, ou um muro muito alto que ele consegue pular e lá dentro ninguém consegue ver o que ele está fazendo. A partir daí, a gente monta também estratégias, como conscientização da comunidade e também do poder público. O criminoso, quando ele vai cometer um crime, ele sempre bota alguns requisitos, né? O esforço dele tem que ser pouco, então a casa tem que ser fácil para ele entrar, ou o carro. Ele não pode ser visto, de preferência um local ermo, mal iluminado, com pouca circulação de pessoas, e a recompensa tem que ser boa. Então, se ele verifica que tem uma casa lá num bairro que está mal iluminado, que está fácil de entrar e de repente tem alguma coisa boa lá dentro, ele vai escolher aquela residência para cometer o crime. Esse discurso todo, né, para especificamente na questão ali do São Defende. A gente tem um local ali que serve para os criminosos ou abandonar veículos com furto, ou cometem furto naquela proximidade, nas proximidades, muito por conta da questão ambiental, da questão não ambiental do meio ambiente, mas sim do ambiente, da estrutura física do local. A iluminação com problema, as vias também muito mal cuidadas, isso tudo impacta na questão do crime. Por quê? Porque na hora que o criminoso vai cometer um delito, ele pensa, aqui é a mesma coisa andar sem capacete no meu bairro. O que significa isso? O cidadão que está mal intencionado, ele vai olhar assim, aquele cidadão lá está andando sem capacete, por que ele está andando sem capacete? Porque não vai polícia lá, não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, ele aproveita para cometer furto, roubo, enfim, vários delitos. Então, a ideia que surgiu da reunião do Conseg da Santa Luzia era basicamente essa: trabalhar a questão da estrutura física do bairro. O ponto levantado foi lá no São Defende, mas pela cidade a gente verifica outros pontos ou outras situações que também são propícias para crime, como, por exemplo, obras abandonadas ou casas abandonadas que acabam no início serve para consumo de droga, daqui a pouco serve para depósito de objetos furtados, pichações, enfim, com pequenos delitos acaba gerando delitos maiores. Então a ideia é a conscientização, que como é importante uma via bem iluminada, e uma via bem iluminada ela acaba com outras consequências, né? Se ela está bem iluminada, já mais pessoas circulam ali, porque se sentem mais seguras. Está bem iluminada, eu já vou passar por ali. E se mais pessoas estão passando, a gente chama de vigilância natural. Tem mais pessoas circulando, mais pessoas de bem circulando. O cidadão que está mal intencionado para cometer um crime, ali eu não vou. Tem muita gente circulando, vai me ver, vai ser uma testemunha do crime que eu vou cometer. Então ele acaba escolhendo outro ponto mal iluminado. Por isso que é importante a gente ter essa consciência e trabalhar para deixar o ambiente de forma mais seguro. O cidadão mal intencionado, ele tem que olhar para aquele ambiente e pensar assim: aqui eu não consigo cometer o delito, aqui está bem iluminado, aqui tem grande circulação de pessoas, eu vou
optar por outro local. O certo ele era optar por um serviço e não furtar ou cometer um crime. Mas a gente sabe que isso não é possível nesse primeiro momento. Então a gente vai ter que ir por exclusão. Ele vai ter que olhar para o nosso local e vai ter que escolher outro local para atuar. Seria isso, basicamente. Algum vereador gostaria de fazer algumas explanações? Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Tranquilo? Quero cumprimentar o representante da Polícia Militar. Eu cumprimentei todos os presentes, cumprimentar as presentes que estão aqui nessa noite. E dizer, senhores vereadores, que o bairro Montevidéu encontra-se nessa situação. Senhores, olha a escuridão, a geral da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, do Centro Comunitário, é essa iluminação que nós temos no bairro Montevidéu. Os postes, a iluminação lá, a rede, é nas ruas transversais, não é na geral. Então fica cada quadra, cada esquina de quadra, cada quadra tem um poste de iluminação. Isso distancia muito e fica essa situação. Por isso acontecem os furtos, por isso acontece as pessoas acabam assassinando alguém, jogando lá no Montevidéu. Sendo um bairro de ponta da cidade, também é o local que eles abandonam os animais, né? Então, por isso, também, nessa noite, protocolei aqui vai ser votado hoje, senhores, um requerimento solicitando ao Poder Municipal a instalação de mais 9 postes. É necessário, olha só quanto, é um bairro pequeno, mas precisa a instalação de mais 9 postes para a instalação da rede de iluminação pública. Então, precisamos urgente, senhores vereadores, nossa líder de governo, Giovana, soubemos que o município tem muita coisa para fazer, mas é a prioridade. A situação lá, nessa reunião que nós participamos, podemos sentir, né, o apelo dos moradores, na verdade, até se conflitando às vezes, porque o morador gosta do animal, acaba dando comida para o animal em frente da sua casa, o outro não gosta porque está apoiando o cão, então é necessário um cuidado especial. Acredito no recolhimento ou ver o que é possível fazer pelos animais, o que é possível fazer já de imediato pela iluminação pública. Também a pavimentação está muito sucateada, é necessário. A rua de cima ali, conforme os senhores estão percebendo, só tem postes de iluminação nas esquinas. Então são 9 postes aí, contando de cada meio, de cada quadra, para poder iluminar, dar uma iluminação com melhor qualidade e tentar inibir um pouco a bandidagem, né, ou dar segurança para aquela comunidade, para as pessoas que lá moram, dar condições que eles possam, pelo menos, ter uma vida melhor, sabendo que a iluminação pública é segurança. Então, esse é o nosso apelo a todos os vereadores, ao governo municipal. Eu acredito que dá para se fazer um bairro pequeno e com poucos recursos dá para se melhorar bastante. Precisamos de atenção do governo municipal. Seria isso da minha parte. Obrigado pela presença de vocês a levantar essa situação que é tão importante para a melhoria daquele bairro e também para a nossa região. Iluminação pública, já fomos melhores atendidos. Nós não temos hoje uma equipe que trabalha à noite, somente durante o dia. Isso prejudica, porque eu acho que quando aproveitando o espaço, que quando a equipe vai lá para o bairro São Defende, vai para o bairro Montevidéu, se for à noite, eu acho que não precisa fazer a solicitação, se tiver um poste que não foi solicitado, mas a equipe tem que precisa ter é preciso que a equipe
possa ter uma decisão de poder resolver a situação. Eu acho que podemos ganhar muito mais tempo e solucionar os problemas da nossa cidade, em especial o bairro Montevidéu, que é tratado na noite de hoje. Obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Boa noite, presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, a todos que assistem aqui na plenária, em casa, pelas mídias sociais e pela TV Cidadã, em especial os convidados aqui do bairro Santa Luzia, Montevidéu, São Defende, ou seja, a grande Santa Luzia, né? Com relação ao que foi exposto aqui, existe uma terminologia dentro da segurança pública que é chamado triângulo do crime, na qual, para que haja um crime, necessariamente deverá existir 3 condições. O agente, né, ou seja, o criminoso, mal intencionado, a vítima em potencial e um ambiente propício para que haja ou ocorra aquele crime. Se um desses 3 não existe, não há o crime. E falando em ambiente propício, a falta de iluminação é um ambiente propício. Então, só o fato de se ter uma iluminação melhora ou reduz muito a intenção daquele agente, ou seja, daquele criminoso, em cometer o crime. Foi feito um estudo uma vez com câmeras, no local onde se ocorriam muitos crimes, colocaram uma câmera, mas uma câmera que não, uma câmera fantoche, ou seja, uma câmera que não estava ligada em lugar nenhum, e foi demonstrado que, por fato de existir uma câmera ali, reduziu-se muito a criminalidade naquele local. Diante do exposto, se faz necessário que o poder público, né, melhore as condições do ambiente, então, no caso, que seria a questão da iluminação. Algo simples, mas que se nós formos fazer um estudo naquela região ali do São Defende, então, estudo estatístico, uma vez colocada a iluminação, vocês verão que reduzirá sobremaneira a questão da criminalidade. Algo relativamente simples. Então, a questão do triângulo, do crime, ele é muito presente, então, se faltar um dessas 3 pontas, não haverá crime. Então, nós podemos ajudar nesse sentido. Obrigado e parabéns pela explanação. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, membro da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, meu boa noite a todos, shalom a todos. Quero, primeiramente, parabenizar o vereador Paulo por trazer esse assunto e os nossos convidados aí, saudá-los também, o André, do Conseg 5, e também o capitão Marcelo, né? Sejam bem-vindos. Eu creio que essa questão de trazer esse fato, vereador Paulo, lá no Montevidéu, a gente tem ido lá também, tem visto essa situação em relação a alguns trechos lá de ruas com asfaltos, mas asfalto tudo precário, tudo destruídos praticamente, tem mais, naqueles asfaltos tem mais buraco do que o asfalto em si, né? E, sem dúvida nenhuma, ali vai precisar de uma ação imediata do poder público ali para restaurar aquelas ruas lá. Essa questão da iluminação, tem um ditado que diz, né, a ocasião faz o ladrão, né? Então, a falta de iluminação, enfim, os postes que são necessários, eu não sei ali se é o poder público municipal, no sentido da COSIP, com a iluminação, ou a própria cooperativa que faz a distribuição da energia ali no bairro. Enfim, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade e isso é prioridade, porque, imagine só, a estatística que o capitão Marcelo trouxe para nós ali, em relação ao que foi feito em outros municípios, né? E isso é uma grande verdade, quando se percebe um local ermo, um local sem iluminação, é o que diz esse ditado mesmo, a ocasião faz o ladrão, né? Então, e precisa urgentemente de uma ação imediata ali do nosso prefeito, do poder público, e esse assunto é importante não só quando se fala de abandono dos cães aqui, não está só
lá no bairro Montevidéu. Isso está distribuído em vários bairros do município. Esse foi um assunto, André, que foi levantado aqui, já nesse plenário, algumas semanas atrás, com relação às zoonoses aqui na cidade, em relação ao que nós temos que fazer com relação aos cães que são abandonados no nosso município. E o caminho que foi dado aqui, direcionado ao Departamento de Vigilância aqui do município, foi orientando para que pudesse fazer um trabalho de uma maneira bem específica no nosso município, né? Não tirando os cães das ruas, mas podendo fazer um trabalho de chipagem, né, de castragem, para poder amenizar aí a quantidade de cães que são abandonados em nosso município. E como é um lugar ermo, um lugar onde não tem iluminidade, o pessoal vai para lá, capitão, e abandona lá os seus cães lá no bairro Montevidéu. Mas é um assunto muito importante, essa necessidade, essa demanda do bairro lá São Defende, também Montevidéu, viu, vereador Paulo? Eu acho que isso não é uma demanda e um anseio seu, mas é de todos nós aqui que queremos resolver essa situação lá no bairro São Defende, Montevidéu. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Não havendo mais nem vereador fazer um questionamento, passamos aos nossos convidados as considerações finais. Gostaria de agradecer ao vereador Paulo, né? Gostaria de agradecer ao convite do presidente também, aos secretários, aos vereadores e vereadoras, e ver que o pessoal, vocês estão a par dos assuntos da nossa comunidade, né? É uma comunidade bem vista, né? Ela é bem conservada. E os moradores agradecem. Obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? E continue com um bom trabalho e olhando pela população de Criciúma. Obrigado. Boa noite novamente. Agradecer também pelo espaço. Eu fico feliz que essa casa também tem responsabilidade com relação à segurança pública. A gente sabe que problema de segurança pública não se resolve só com polícia. Pode ter certeza que aquele poste lá no Montevidéu, no São Defende, vai fazer a diferença para o cometimento de um crime ou não. A gente sabe que o município também tem muitas demandas, mas acredito que a segurança pública é uma das prioridades. E os problemas de segurança pública não se resolvem só com polícia, precisa de toda uma estrutura, prefeitura, poder público municipal, estadual, enfim, toda a estrutura do Estado para resolver um problema tão complexo que é a segurança pública. Obrigado, e a Polícia Militar está sempre à disposição. Obrigado. Iremos agradecer em nome da Câmara de Vereadores ao capitão Marcelo e ao presidente André pela boa explanação. A sessão está suspensa até 2 minutos.
Reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Gostaríamos de registrar a presença dos acadêmicos do curso de Administração Pública e do curso de Administração e Comércio Exterior da Unesc, e também a professora Cristiane Dias. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Vereador Júlio Colombo, ausente. Vereador Mirda Agostinho, declina. Vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência tem 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, em especial os acadêmicos da administração pública da Unesc, professora, sejam muito bem-vindos a esta casa. Também as pessoas que nos acompanham pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de mais nada, vereador Paulo Ferrarese, eu torço para que essa situação ali no Montevidéu com relação à iluminação pública seja resolvida o mais rápido possível. Fico preocupado com a segurança dos moradores, mas também fico preocupado porque nós fizemos uma solicitação aqui nessa casa para a colocação de 4 postes de iluminação pública lá no bairro Jardim Maristela. Jardim Maristela não, Jardim Angélica. E eu levei um susto quando foi feito o projeto pelo município. Eu estive lá com o Zile, ele fez o projeto lá na infraestrutura, e quando chegou na Celesc, a Celesc quer cobrar R$23 mil para a instalação dos 4 postes. E o prefeito quase caiu para trás quando ficou sabendo do valor da colocação de 4 postes. Ou seja, a Celesc cobra a colocação dos 4 postes e ainda depois vai cobrar a iluminação pública. Lá é Coopera, espero que a Coopera seja mais barato, porque olha, senão os 4 postes saem caro. Mas eu quero também ocupar essa tribuna, presidente e nobres colegas. Eu tenho aqui nas minhas mãos o termo de parceria assinado pelo prefeito Clésio Salvaro, juntamente com a Rede de Cidades Digitais, para que a cidade de Criciúma possa sediar, a partir nos dias 11 e 12 de abril de 2019, Criciúma vai sediar o 4º Congresso Catarinense de Cidades Digitais. Esse congresso tem o objetivo de reunir prefeitos, gestores municipais, vereadores, empresários, pesquisadores e todos os interessados no uso de tecnologia para aprimorar serviços públicos e melhorar a vida das pessoas. Também para discutir e apresentar soluções inovadoras. Nós participamos nesse ano do 3º congresso que aconteceu em Lages. Criciúma foi, inclusive, premiada com um projeto inovador na área da saúde, quando informatizou toda a área da saúde, todo o sistema de saúde foi informatizado pelo município. Então, o município recebeu um prêmio inovador e nós conseguimos, então, trazer esse 4º Congresso de Rede de Cidades Digitais aqui para a cidade de Criciúma, que vai acontecer, então, ano que vem. E hoje aconteceu, inclusive, nós formamos uma comissão, um comitê organizador, para que nós possamos, então, organizar esse 4º Congresso, e hoje aconteceu a primeira reunião deste comitê organizador, que tem o objetivo de fazer com que esse Congresso venha a ser um sucesso. Por onde ele já aconteceu, nas 3 últimas edições, envolveram mais de 100 municípios, que participaram desse congresso, com mais de 300 pessoas, 300 participantes, municípios, inclusive, apresentando também os seus cases de sucesso relacionados ao uso da tecnologia em favor do cidadão. Era isso, obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Declina. Com a palavra o vereador Daúdo Feuser. Declina. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora Camila, ao público que nos assiste, principalmente aos acadêmicos da Unesc, do curso de Administração Pública e de Comércio Exterior, e a professora Cris, que também está presente,
que marcou, junto com a Cris, aqui da Câmara, essa visita. Eu subo à tribuna hoje para falar da 8ª edição da Agroponte, que foi um sucesso, novamente, e coordenada pelo nosso Willy Bax, e também teve a participação da diretora de Agricultura do município. E, na verdade, foi um sucesso. Nós conversamos, eu pude visitar os 3 dias dos 5 dias do evento, e realmente teve um público mais do que esperado. Foram mais de 100 mil pessoas que visitaram o evento. Muitos negócios foram feitos no momento, e é um momento de valorizar o pequeno agricultor, porque lá participaram as cooperativas de agricultura familiar, participaram também pessoas de agronegócio, com negócios lá expostos, mas eu penso que principalmente valorizou a agricultura familiar, que é o pessoal que tem esse momento, né? As pessoas que têm esse momento de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu produto para a comunidade. Então, foram 5 dias de feira, mais de 100 mil visitantes, e a gente agradece. Já tem a data do próximo evento, a 9ª edição, que é de 21 a 25 de agosto de 2019, e é um evento muito importante, porque Criciúma tem, sim, um grande potencial de agronegócio e agricultura na nossa cidade. Então, a gente agradece pelo evento e fica feliz pelo sucesso do evento também. Obrigada. Gostaríamos de registrar a presença de Almir Fernandes, agente da Polícia Civil. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, um cumprimento especial ao público presente, os acadêmicos do curso de Administração Pública da Unesc, professora Cristiane, também um abraço para o Matheus, ali assim, em seu nome, cumprimento todos os acadêmicos. Senhor presidente, cumprimentar também o Willy Bax, né, e a Jaque, pelo excelente trabalho da Agroponte, para variar, sempre um sucesso. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna é falar um pouquinho sobre a questão da Criciúma Prev. Mais uma vez, servindo aí, protagonizando os jornais locais, né? Nós já discutimos inúmeras vezes acerca desse tema nessa casa, fizemos uma quantidade grande de requerimento. O vereador Ademir hoje traz outros requerimentos para questionar os valores, os números, mas eu tenho algumas preocupações. Quando nós falamos de salário, né, do servidor, ora, existe uma situação de direito e existem situações de artimanhas que beneficiam determinado servidor e, por conta disso, acaba gerando, né, um aumento estranho, em algumas vezes, em relação ao salário, o que passariam a ter um salário maior de acordo com o último auferido, e isso me preocupa cada vez mais. Nós debatemos aí questões, o vereador Zairo falando sobre audiência pública, enfim. Ora, nada contra o servidor que recebe um salário de 15 mil reais, nada contra, que é o que efetivamente está registrado no portal da transparência. Agora, um salário repentino de 15 para 20, de 2 para 20, a gente tem que continuar insistindo, pressionando, cobrando, nós, na qualidade de vereadores, enquanto fiscalizadores. E cada vez mais, a conclusão que nós temos é que realmente aquela meta estabelecida, né, de 78 meses para completamente ruir, né, o pagamento dos aposentados, isso se faz cada vez mais presente. Nós temos, segundo uma entrevista que foi dada ontem, que em torno de 500 funcionários... Vereador, você tem mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Marcos Meller. Obrigado, Marcos, pelo tempo concedido. O que me causa preocupação é que, pela entrevista que eu ouvi ontem, vereador Ademir,
é que mais de 500 funcionários se enquadrariam nesse perfil, cujo salário estaria próximo ao do maior salário do município, que é a do prefeito. Estamos falando de 500. Se nós fizermos uma conta, assim, simples, 500 funcionários, a 20 mil reais, vereador Tita, nós estamos falando de 10 milhões. 10 milhões. Gente, isso seria um aumento no valor de 10 milhões. Aquilo tudo que nós tratamos já nessa tribuna, falando, né, comentando desses, que vão chegar um momento em que toda a arrecadação, ela vai ser para pagar os valores. Ora, precisamos ter um planejamento adequado. Falamos outro dia sobre a questão do aperfeiçoamento, em que deve haver um equilíbrio, e aí essa casa, todos os vereadores, se manifestaram através de um substitutivo, né, criando um critério mais apropriado. Eu começo a me preocupar cada vez mais, porque nos parece que o mesmo critério em relação ao aperfeiçoamento, quando a gente se preocupa com o orçamento do município para dar condições de adequar a hora de aperfeiçoamento, o mesmo critério não se aplica nesse caso. Entendem? O mesmo critério não está se aplicando. Porque nós estamos também comprometendo o orçamento do município em relação a Criciúmaprev. Não estou culpando A ou B, não estou falando do governo atual, não, absolutamente. Eu estou falando que, historicamente, tudo que se vê é que nós vamos realmente chegar num prazo de 78 meses, ou menos, depois desses números apresentados, viu, vereador Zairo? Menos ainda. Nós vamos chegar no ápice da impossibilidade de pagamento. Ou então, todas as receitas do município estarão direcionadas para isso. Gente, a preocupação, ela, cada dia que passa, ela aumenta. Estamos sendo, inclusive, até simples demais no nosso comentário, vereador. Até simples. Nós precisamos de medidas urgentes. Nós precisamos de um tratamento emergencial, vereador Alisson. É um tratamento emergencial. Né? É urgência e emergência nesse caso. É urgência e emergência. 500 funcionários. Gente, volto a repetir. A questão não está em punir o funcionário que legalmente tem o direito de ser remunerado, porque ele cumpriu a lei, ele cumpriu o plano de carreira, ele fez o concurso, ele tem direito. Não é essa a questão. Essa questão não se aplica. É legal, é de direito, é conquista, é direito adquirido. E não se questiona o direito adquirido. Isso não se questiona. A nossa preocupação é quanto àquela expressão utilizada pelo vereador Ademir, os penduricalhos. Isso nos preocupa. E tantas outras coisas que está vinculado a essa questão que precisa ser imediatamente debatida e trazido para essa casa para uma discussão muito mais ampla do que essa que a gente vem corriqueiramente escutando na imprensa local. Obrigado, senhor presidente. Gostaríamos de registrar a presença de Eduardo Antunes, presidente do bairro Renascer. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assistem. Subo à tribuna hoje para me manifestar, na verdade, a respeito do assunto discutido anteriormente, do bairro Montevidéu. Não me manifestei naquele momento porque, infelizmente, não é um problema exclusivo do bairro Montevidéu. Há outros bairros em Criciúma e outros pontos que sofrem do mesmo problema, a falta de iluminação pública. E como o vereador falou aqui, o vereador Alisson, a respeito
triângulo do crime, né? Aqui muito se discute nessa casa a respeito de quem pertence à segurança pública, né? Que é uma atribuição do Estado. Então fica se jogando, não é do município, não é do Estado, mas a gente discute também a questão da relação da segurança primária, que também tem três pontos, a respeito de que primeiro se ilumina, primeiro se limpa e depois se ocupa, né? Então, se a gente preencher esses 3 pontos, obviamente os índices de crimes vão diminuir também, né? Então, ninguém vai ocupar um lugar que está mal iluminado, ninguém vai ocupar um lugar que está sujo, que é a questão ali do bairro Montevidéu. E o bairro Montevidéu é um bairro pequeno, então deveria ser mais fácil, né, de resolver esse problema. E a questão dos valores, que foi levantada aqui pelo vereador Aldinei Potelec, que realmente são salgados, mas há pesquisas que mostram para cada R$1 investido, tu tem de prevenção, porque não, se trata de uma prevenção a respeito da segurança pública, tu tem 6 de retorno, né? Então, se pensarmos assim, se o Paço Municipal pensar assim, nós estaríamos economizando e não gastando dinheiro público. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, gostaria de cumprimentar o Almir, também a professora Cristiane, os alunos do curso de administração da Unesc, sejam bem-vindos a essa casa, que todos se sintam muito bem acolhidos. Senhor presidente, essa casa teve uma participação importante neste dia de hoje, que é dedicado à prevenção e às informações e conscientização das pessoas com deficiência. Estivemos ontem eu, a vereadora Giovana, a vereadora Camila e a vereadora Ângela Mello, junto com a Márcia da PAI e mais uma funcionária da PAI, junto conosco, analisando umas redações que foi feito um trabalho pela PAI de conscientização na escola do SEDUP. Foram dadas várias palestras naquela oportunidade de conscientização. E pasme eu que dá para atingir 70%, evitar a deficiência antecipada, com conscientização das pessoas, da juventude, na hora do relacionamento e assim por diante. E quando nós ontem escutávamos as 5 redações que foram selecionadas, né, vereadora Ângela, era de emocionar. Porque o trabalho que foi feito pela APAI de conscientização, aqueles alunos entenderam profundamente a mensagem passada. Inclusive, nós ali ficamos em dúvida em algumas das redações, porque eram muito bem feitas. E hoje estivemos novamente na PAI, a vereadora Camila, mais o vereador Zairo, mais a vereadora Ângela novamente, onde foi dada a largada do dia, então, de prevenção a esse conscientização, a essas informações de prevenção. E a primeira colocada, ela, além de fazer essa redação, eles conseguiram fazer uma música que me chamou muita atenção e mexeu muito conosco que estávamos lá. E vocês vão ter a oportunidade de, em outras e outras oportunidades, estar escutando a música que foi tirada da primeira redação feita pela Sara, uma aluna do SEDUP, e a Maria Heloísa. E aí convidaram o Ismael para tocar o violão e colocaram na música a redação. E vai ser, então, essa música que vai dar continuidade nesse dia de prevenção, dia 21 de agosto. E aqui parabenizar todos os vereadores, porque nós aprovamos esse projeto aqui, de autoria, acho, do vereador presidente Júlio Colombo, e nós fizemos a nossa parte. Então, a Câmara de Vereadores está de parabéns, porque está preocupada também com a prevenção, saúde de todas as pessoas do município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste na plateia,
que também aqueles que nos assistem pela rede social. Vou ser breve, está marcado para dia 29 agora desse mês, quarta-feira, a primeira reunião com o Conselho do Cristiumaprev. Veja bem, nós saímos de uma audiência pública que fez um diagnóstico profundo, né, da gravíssima situação de desequilíbrio do Cristiumaprev. Para quem está nos assistindo, o Cristiumaprev é o fundo que vai garantir as aposentadorias dos 2.500 servidores ativos que tem no município. Hoje tem mais ou menos 450 aposentados, mais ou menos umas 50 pensionistas. Para pagar essas aposentadorias, o município tem um instituto de previdência que funciona nos moldes privados. É preciso que entre no caixa desse fundo, desse complemento de aposentadoria, o valor que seja suficiente, então, para bancar essas aposentadorias. Em abril, nós verificamos que dos recolhimentos, se faz recolhimento do funcionário e do patrão, o patrão, nesse caso, o poder público, e faltam nessa conta em torno de 40 milhões. Falta o poder público repassar ao Cristiumaprev. Para pagar todas essas aposentadorias, todas essas pensões, já faltam hoje em torno de 650 milhões. É o orçamento de Criciúma para um ano. Então, nós teríamos que pegar o orçamento da cidade para pagar essa conta que não fecha. Até porque a contribuição que os que estão na ativa, a média salarial daqueles que estão na ativa é menor do que a média salarial daqueles que já se aposentaram, por causa de inúmeros equívocos e desvios que volta e meia surgem, né, e são divulgados na imprensa. Então, agora no próximo dia 29, infelizmente, até acho que tardiamente, a primeira discussão, então, para achar uma saída estrutural. Pastor Jair, nós tivemos uma oportunidade aqui, como esses recursos têm um perfil bem alongado, o Cristiumaprev vai precisar desses recursos daqui a 8 anos, 9 anos, esses bens que a prefeitura tem, bens imóveis e que geram receitas, poderiam sim entrar na conta do 40 milhões. Então nós perdemos uma grande oportunidade na questão da rodoviária, já que o Instituto ele não precisa ter liquidez desses bens, eles podem gerar recursos mais para frente. Seria uma forma de, ao mesmo tempo, o município abater os seus 40 milhões de dívida e proporcionar também receita. Da mesma forma, o prédio da antiga prefeitura e outros imóveis. Então, nós aqui perdemos uma grande oportunidade de procurar uma saída para os 40 milhões que a prefeitura deve e para os 650 milhões de dívida atuarial do Cristiumaprev. Durante os 4 anos que aqui estamos, é nossa responsabilidade procurar achar caminhos, uma solução estrutural para isso. Não podemos fazer como foi feito em anos anteriores, faz de conta que o problema não é conosco. Era isso que eu tinha para dizer. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Já acabou? Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, vereadores, vereadoras, públicos que nos assistem aqui, a nossa plateia, os acadêmicos da administração pública da Unesc. Prazer, boa noite, né? E a todos que estão em casa. Uma das nossas funções aqui como vereador é dar informação, passar as informações. Então, ontem eu fiz um comentário sobre o Cristiumaprev, como agora há pouco os vereadores também o comentaram, né? Então hoje eu quero até esclarecer, para até não haver algumas mudanças de foco, né? Hoje o que eu ouvi na mídia, né, nos setores da sociedade, eu digo agora falando diretamente ao que eu escutei numa entrevista sobre o Observatório Social, sobre o comentário, né, um comentário das leis, das aposentadorias, né, feitas pelo município de Criciúma, elas são, na verdade, feitas e ditadas pelos vereadores, que os vereadores criaram esses privilégios. Então, até para conhecimento, né, sobre o regimento do que rege a aposentadoria no nosso município, ele se dá por lei federal, né? Então, nós não temos essa prerrogativa, essa capacidade de realmente fazer
esse tipo de lei, né, que ela é federal. Inclusive, eu até vou ler ela aqui, a ementa, para conhecimento e, de repente, o próprio Observatório Social e outras instituições querer fazer acompanhamento. Vereador Ademir, você tem mais 3 minutos e 30 cedido pela vereadora Ângela Mello. Muito obrigado pelo tempo, vereadora Ângela. Então, aqui é da emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Modifica os artigos 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal e revoga os incisos 9º e o capítulo 3º dos artigos 142 da Constituição Federal e dispositivos da emenda constitucional número 20 de 15 de dezembro de 1998 e da outras providências. Pois bem, bem dito, bem falado, tudo que está sendo comentado aqui nesse momento, para a gente unificar. Então, ou seja, as leis que regem os aposentos de Criciúma são pelo Código, né, da Constituição Federal. Certo? Então, agora daqui para frente, nós realmente falarmos num alinhamento só, todos a mesma língua, ou seja, que é tocante da Constituição Federal, para ficar bem claro, para deixar bem esse ponto marcado, para depois não haver mais discussão, que leiam lá. Portanto, lá no artigo 6º e 7º da Constituição Federal, ele explicita tudo, né? Principalmente esse corte que houve ali, 2003, final de 2003, né? Início de 2004, onde ele separa em duas classes, que é o que está acontecendo nas aposentadorias das pessoas, dos funcionários de nosso município, né? Que ontem eu fiz o comentário, que até 2003, no caso, até final de 2003, todos que eram concursados, eles se aposentam pela integralidade do que está colocado no salário dele ali. O que ele ganha, ele fica aposentado integral, certo? Quando houve essa Constituição Federal, que ela realmente fez esse corte, porque não daria para continuar assim no país todo, porque o funcionalismo público, que é um absurdo, certo? Então aconteceu, dali para frente, de 2004 para frente, não só os de Criciúma, como da média geral, todos se aposentam pela média salarial. Do que eles pagam, faz-se uma média, que é o sistema, a princípio, justo, feito naquele momento ali. Certo, senhor? Quantos anos atrás? Essa média. Quem entrou no município de Criciúma a partir de 2004, certo? Que ele entrou naquele momento, ele começa a contribuir. E é pela média. Se um ano ele contribui 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, depois faça-se a média, ele tem a média salarial, certo? Diferente do que é no nosso dispositivo normal, que tem o teto lá de 4.000 e pouco, 5.000 reais. Como nós aqui, vereadores, certo? Somos também nessa classe. Nós temos o teto, que é aqueles 4.000 reais e pouco. Não tem esse negócio de que o vereador contribui por mais, se aposenta com mais, não. É nessa base, né? Então, os cálculos são feitos pela média, então todos são iguais nesse sentido, né? Então não tem nada que muda, nada que faça diferença. Cedo a parte para a senhora, sincerita. Na verdade, existe uma lei, a número 121 de 2014, que foi aprovada, que passou na Câmara de Vereadores, que altera a aposentadoria dos servidores do magistério, onde é feita uma média, a média dos últimos 5 anos do servidor. Então, um servidor que trabalhou, o professor do magistério, ele se aposenta por 25 anos de trabalho, certo? Se ele trabalhou 20 horas, que é meio período... É 35 anos, né? 30, 35? 25 anos. Tudo bem. Se ele trabalhou 20 horas, que é meio período, e nos últimos 5 anos ele altera a carga horária para 40, ele se aposenta com 40 horas. Então, ficou aí também um déficit do Criciúma Prev. E essa lei, ela é municipal. Essa lei que foi aprovada em 2014 é a lei número 121, que também alterou as aposentadorias dos servidores do magistério. Exatamente. Até, como você bem citou, então são feitos aquelas emendas. Então, mas a lei-mãe, ela vem daqui, da Constituição Federal, certo? Então, sobre esses penduricalhos, conforme eu comentei ainda ontem, certo? Foi feito porque o próprio poder público aceitou, né? Então, mas se o poder público também paga em dia, também não dá esse problema, né? Então, é isso aí que a gente tem que pegar. Temos muitos assuntos a conversar sobre isso ainda, não vamos parar por aqui. Inclusive, até chegou um projeto hoje falando sobre o assunto que você acabou de comentar,
né, que foi em 2014, essa lei feita no mandato passado do prefeito Márcio Búrigo, mas se o problema está vindo desde lá de trás, né? Então isso foi só uma alteração, certo? Muito obrigado, boa noite e até mais. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel ausente. Com a palavra, o vereador João Batista Belloli. Declina. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Antes de iniciarmos, relembro aos senhores vereadores que a partir do dia 27 de agosto do corrente mês, a reunião das comissões permanentes terá início às 16 horas e as sessões plenárias a partir das 17 horas, conforme resolução 05/18. Solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Indicação número 709/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto: seguintes melhorias na rua Pedro Salvador, bairro Próspero, pintura de faixas de pedestres e colocação de placas e sinalização de pare e de limite de velocidade 40 km por hora. Indicação número 710/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto: reparos na pavimentação com lajotas da rua Guerra Junqueira, bairro Próspero. Indicação número 711/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto: reparos na pavimentação com lajotas da rua Pará, bairro Próspero. Indicação número 712/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: cobertura asfáltica na rua 233, bairro Mina do Mato. Indicação número 713/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Bento Bianchim, bairro Jardim Maristela. Indicação número 714/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: instalação de uma academia de ginástica ao ar livre na Praça Maria Silva Rodrigues, centro. Requerimento número 304/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe a possibilidade de execução da seguinte melhoria: construção de um acostamento pavimentado na rua Lucas Peruc, desde a Avenida Universitária até o limite do município de Forquilinha. Essa melhoria irá contribuir com a segurança dos pedestres que por ali circulam, em grande maioria dos alunos do Colégio Antônio Milanês Neto, localizado no bairro São Defende. Inclusive, já aconteceram acidentes no local. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, mais uma vez cumprimentando o público presente. Senhor presidente, nós já fizemos essa solicitação na outra administração do então prefeito Márcio Búrigo. Inclusive foi começada a obra, né? Mas por N razões esse lá parada. Então, a gente sabe que está vindo toda a revitalização da Avenida Universitária lá. Ali já ocorreram, aliás, vários acidentes com os alunos. Sai dali aproximadamente quase 1.000 alunos da escola Antônio Milanês Neto e que circulam a maioria em direção a Santa Cruz, ao Banhadinho. E ali é um local muito curto. Então, o que está se pedindo é só o acostamento para que esses alunos, e aqui nós temos uma grande maioria de alunos, e eles sabem muito bem o que é isso, transitar onde não tem um local seguro para que eles possam estar transitando. Já ocorreram vários acidentes naquele local, então o nosso pedido através desse requerimento é para que seja revitalizado aquele acostamento, dando assim segurança para aqueles alunos que estudam naquela localidade e também os pedestres que circulam na Lucas Peruc, que vai do início da Universitária até o final da divisa do município de Forquilinha. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 305/18, autoria vereadora Ademir José Honorato, assunto: envio de expediente ao Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Criciúma, Criciúma Prévio, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: a qual o número total de servidores efetivos ativos que ingressaram no Serviço Público Municipal até 31 de dezembro de 2003, enquadrando-se na regra de aposentadoria da paridade e integridade.
Qual o número total de servidores efetivos ativos que ingressaram no Serviço Público Municipal após janeiro de 2004, dos grupos referidos nas questões anteriores, que sejam indicadas faixas salariais até R$ 2.000, entre R$ 2.000 e R$ 5.000, entre R$ 5.000 e R$ 10.000, entre R$ 10.000 e R$ 15.000 e acima de R$ 15.000. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos já supracitados aqui. Este requerimento, ele nos cabe para nós termos realmente conhecimento, né? Principalmente, como eu acabei de falar agora há pouco, desse corte, 2003 e 2004. Então, nós queremos saber, sim, para ter conhecimento, para todos os vereadores tomar ciência da situação, né? Para a gente fazer uma análise, né? Porque às vezes nós falamos e às vezes não sabemos direito o que a gente está compreendendo, não conseguimos mensurar o assunto em tese, né? De repente, o X da questão, né? Então, é muita informação que às vezes tem e de muita importância, né? Então, nesse caso, a gente espera que seja atendido. Eu até citando o vereador Júlio, o vereador Zairo, só para ver como é que às vezes, como nós não temos a informação, né? No tocante ali, vereador Júlio, só para uma correção, né? Que esse requerimento vai esclarecer, por exemplo, um assunto que você falou agora há pouco, que são quase 500, não são um pouco mais de 500, e como você não sabe, nós não sabemos a média salarial, esses antes de 2003 vão ser reconhecidos. Quantos tem? Se realmente são, como você falou, né, que eu acredito que não seja isso ali, que tem uns 500, 600 antes de 2003, mas tem diversos salários, de 10, 15, 20, mas tem de 3 e 2 mil reais também. Entendeu? Então nós vamos ter um retrato fiel dessa situação, né? E outra informação, vereador Zaire, que o senhor colocou, 600 milhões, esse valor, diz assim, o déficit atuarial, é que ele está atualizado até o final da aposentadoria de todos os funcionários que estão lá hoje. Por isso que diz, o déficit atuário é o atual, né? Então ele identifica que aquela pessoa vai se aposentar lá com 55, 60 anos, que ele vai pela vida média lá, vai até os 80 anos, ele vai receber, e se de repente tem algum pensionista que vai receber mais um certo tempo. Então esse cálculo de 600 milhões, vamos supor, se fosse para fechar todos os aposentados hoje, né, é um crescimento feito para 70 anos esse valor, né, o fechamento, né? Então é mais para isso. Para a gente, nós temos essas informações, e aqui nós temos essas informações, pelo menos dos salários referidos deles, do recebimento, a gente vai ter uma ideia do que eles estão recolhendo, do que eles estão recebendo. Então é nesse sentido, né? Então, para a questão de informação, para todos nós ficar bem esclarecido. Muito obrigado, e eu peço a aprovação desse requerimento dos nobres colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo o que discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 715/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto: construção de um abrigo de ônibus na rodovia João Sirimbelli, sentido Sangão, esquina com a rua Adelina D'Agostinho, Jazz, bairro Morro Estevão. Indicação número 716/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto: instalação de uma academia ao ar livre no centro comunitário do bairro Jardim Esteves. Indicação número 717/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto: instalação de uma academia ao ar livre no loteamento Jardim Primavera, bairro Renascer. Indicação número 718/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto: instalação de uma academia ao ar livre no loteamento Marli, bairro Argentina. Requerimento número 306/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação sobre o loteamento Jardim Montevidéu, localizado no bairro São Defende. Existe projeto para a melhoria da iluminação pública na rua Cipreste Italiano? Em caso positivo, qual a data prevista para que isso aconteça? O requerimento está em discussão. Não havendo quem discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 719/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto: recuperação da pavimentação com lajotas na rua João Serafim, ao lado da empresa Milano, bairro Santa Luzia. Era isso, presidente. Terminado o grande expediente e não havendo ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Assim, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão e convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 27 de agosto do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental, ou seja, às 17 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.